Oi pessoal, bom dia, estamos começando mais um vlog. Aqui nesse canal eu compartilho com vocês a minha rotina de mãe de três, dona de casa, uma mulher tentando se redescobrir, se cuidar. Acordei, são umas 7h pouco da manhã, já tem um feijãozinho aqui de molho me esperando, umas loucinhas e tô fazendo aqui uma panquequinha pro café da manhã e pra lancheira das crianças. A casa hoje tá bem caótica e eu preciso dar um jeito. Então eu vou trazer vocês comigo aí pra esse dia, pra gente conseguir dar conta disso tudo junto. Vamos? Ó, quem viu o último vlog que eu fiz panqueca sabe que a hora de virar é essa. Quando tem bolinha surgindo em cima. E aí eu viro. E aí ela tá certinha, tá vendo? Essa panquequinha de hoje, diferente da outra, eu usei ingredientes mais saudáveis. Então eu fiz ela com 2 bananas amassadas, mais 8 colheres de farinha de aveia. É uma farinha bem fininha, ó. Eu uso bastante dela. Canela. Botei 3 ovos também e fermento. Aí misturei bem. Como eu botei mais aveia pra querer fazer render, ficou grossa a massinha. Aí eu peguei e coloquei um pouquinho de leite. E foi só isso. Essa panquequinha que o Henrique adora, que eu dei pra ele, já fui, né, Godinho? Né, Godinho? E aí eu vou dar mais, que ele adora essa panquequinha, né, meu amor? Ai, ali o pedacinho tá aí, né? Ontem à noite eu não venci a cozinha, então eu vou vencê-la hoje pela manhã, mas ontem eu descongelei meu último potinho de feijão. Então hoje é dia de cozinhar feijão. Eu sempre deixo, gente, de molho assim, umas 12 a 24 horas, sabe? E sempre sai essa água assim, uma água fedida, espumosa, sabe? Isso fermenta dentro da gente, né, gente? Então não deixe de deixar o feijão de vocês de molho. Hoje eu vou tentar ensinar vocês como fazer feijão gastando pouco gás. Porque meu gás tá acabando, meu marido não tá em casa e eu não sei trocar gás, gente. Então eu vou colocar aqui água quente, tá vendo? Que eu esquentei na chaleira elétrica. E já liguei o fogo. Vou completar aqui com o restante da água fria, porque a minha chaleira não deu a quantidade de água que eu queria. E aí, ó, a gente tampa e deixa na pressão. Eu vou deixar ele na pressão por 20 minutos. Por quê? Ele ficou de molho, né, gente? Então, como ele ficou de molho, ele tá mais macio. Eu vou deixar uns 15 minutinhos na pressão, ao invés de 45, 40 minutos, como eu costumo deixar. E aí, no fogo, quando eu vou desligar o fogo, depois de 15 minutos eu vou desligar o fogo, vou deixar ela na pressão, não vou abrir pra ver como tá. Só vou abrir depois que a panela tiver perdido a pressão, porque pra quem não sabe, a panela continua cozinhando. A gente abre pra interromper a cocção, cozimento. Tô me mexendo aqui que eu tô fazendo meu café da manhã. A gente abre pra interromper a cocção, entendeu? Então a gente vai deixar continuar cozinhando ali naquele calor. A minha panela de pressão é boa, então ela faz bastante pressão. Ela vai ficar ali mais uns 10 a 15 minutos na pressão. E o feijão já estava de molho também, então eu acho que vai chegar com 15 minutos e meu gás não vai acabar. Vamos ver. Meu feijão tá no fogo, eu já tomei um cafezinho e agora eu vou encarar a limpeza da casa. Eu vou dar um jeito aqui com o pouco de tempo que eu tenho. Roberto e Luísa estão lá no quintal, o Henrique tá aqui no cercadinho. E eu tenho que dar uma organizada nesses brinquedos, né? Varrer e passar um pano aqui, a coisa fica feia, porque as crianças brincam aqui. E eu vou encarar pelo menos uma boa organização e uma limpeza por cima hoje, que tem feriado essa semana, e eu vou ver se eu dou um faxinão no feriado. Se eu encarar esse faxinão, eu vou gravar pra vocês também. Lavar vidro, lavar janela, né? Essa faxina mais pesada que eu tô precisando também. Então hoje eu vou fazer uma boa limpeza assim por cima pra casa não ficar insalubre, pra poder encarar o faxinão depois.
Nesse meio tempo de limpeza ali, o meu feijão já começou a cheirar, já deu umas 15 a 20 minutinhos aqui. Então eu vou desligar o fogo. E vou deixar assim, tá vendo, gente? Não vou abrir. Essa pressão que tá ali vai terminando de cozinhar o meu feijão. Vamos ver se vai dar certo. Eu já fiz uma vez e deu certo. Então vamos ter fé que vai dar certo de novo, né? Pela bagunça da minha sala. Isso aqui, gente, as crianças botam minha sala assim em tipo 5 minutos. Olha o tanto de lixo que eu tirei da mesinha de brincadeira de Luísa. Não tá escrito, misericórdia. E a gente tem que ter a resistência de limpar as coisas enquanto o bebê chora, né, meu amor? É. Vambora, né, mole? Mas é assim que tem que ser. Uma pequena pausa pra gente ver o nosso feijão, que acabou de perder a pressão na panela aqui sozinho. Ficou mais uns 15 minutinhos na pressão sozinho, sabe? Com o fogo desligado. E ó, o feijão tá maravilhoso. Tá bem do jeito que eu gosto. Depois que eu colocar o tempero e ferver, com o tempero, ele vai fazer um caldo mais grossinho. Mas eu particularmente gosto do caroço do feijão mais inteiro, sabe? Vamos ver aqui se tá bem cozidinho. Deixa eu dar uma... Bem cozido. A casquinha ainda tá um pouco fibrosa, mas isso com certeza vai ser ajustado depois que eu colocar o tempero e der uma fervidinha aqui. Então tá aprovada a técnica, viu? 15 minutinhos de fogo ligado, após pegar a pressão, e desliga o fogo sem abrir a panela, o feijão fica, ó, nota 10. Mas lembrando que eu deixei o meu feijão de molho também, tá? Da noite pro dia. E isso dá uma amolecida no grão, então facilita aí a nossa vida se a gente deixar o feijão de molho no dia anterior.
Já treinei, já fui no mercado comprar as coisas, já voltei pra casa e a minha cozinha, ó, tá daquele jeito, cenário de guerra. Porque eu comecei a arrumação, mas não consegui concluir. Porque se a gente ficar na pira de ter que concluir antes de sair, eu não ia fazer academia, eu não ia voltar. Eu ia voltar, eu não ia fazer academia e não ia concluir meu dia do jeito que eu gostaria. Então eu não sei se eu vou conseguir concluir a arrumação da casa hoje. Tá assim, a mesa tá cheia de medicamento por causa das crianças, baguncinhas, né? E a cozinha, cenário de guerra, tem compra pra guardar. Mas eu tô feliz porque ultimamente eu não deixo as coisas de casa pendentes, mas eu tenho priorizado também me cuidar um pouco. Então hoje ficou pra segunda opção a minha cozinha, mas agora ela não me escapa, porque eu tenho que servir jantar e eu não consigo servir nenhuma refeição com a cozinha bagunçada. Esse é o momento do dia que eu preciso vencer, mas é assim, na força que vem do céu, porque já tô bem cansada. E as demandas não param, né? Tem que servir a jantinha das crianças, mas eu precisava dar uma geral nessa cozinha. E também guardar compras, então eu fui colocando já o meu morango de molho, porque é uma coisa que eu não gosto de guardar sem lavar. Lavar e secar os morangos, eu lavo ele com água sanitária. Então lavar e secar os morangos ajuda muito na durabilidade na geladeira. Então eu costumo sempre fazer isso. E agora, gente, eu tô uma dona de casa Nutella, só consigo lavar a louça com a mão com luvas, né, calçadas, porque a durabilidade da unha tava muito curta e eu tô com vontade de ficar mais tempo com unha feita, esmaltação em gel detonou a minha unha, então agora eu só lavo louça de luva na mão. E assim, gente, há pouco tempo atrás, na verdade, eu não conseguiria jamais iniciar uma gravação de vídeo com a minha cozinha nesse estado. A minha cozinha nem chegava a ficar nesse estado, porque assim, eu tava bem paranoica com as coisas de casa e me deixando muito em segundo plano, sabe? Então foi um exercício, tem sido, né, um exercício muito difícil pra mim, deixar às vezes as coisas de casa de uma forma secundária pra poder me cuidar. Gente, a gente pisca e as louças se multiplicam, né? Eu lavei tudo, mas tive que dar janta para as crianças, então acaba que a louça volta, né? Eu vou guardar meu moranguinho aqui para terminar de lavar. Eu comprei esses organizadores de geladeira. Cara, foi uma super compra, eu amei. E eu sempre higienizo os morangos do jeito que vocês viram aí. Tem gente que fica um pouco escandalizada, mas a minha água sanitária, ela pode sim higienizar alimentos. Um cuidado que eu tomo é de sempre enxaguar bem, né? Vou guardar aqui meus moranguinhos. Quase que não vai nenhum pra geladeira se eu não desse uma freada nas crianças que eles adoram. Vou terminar de arrumar essa cozinha aqui pra botar as meninas pra dormirem. O serviço não acaba nunca, né? E aí eu fui guardando as louças porque hoje era um objetivo mesmo dormir com a cozinha toda clean, toda finalizada. E eu fui guardando tudo pra poder dar uma boa lavada nessa pia e descansar com a mente tranquila, porque amanhã eu tenho outros planos pro meu dia e iniciar com a cozinha limpinha, arrumada. Não é sempre que a gente consegue, né, gente? Mas quando a gente consegue, amanhecer com a cozinha limpa, pra mim é um must, eu adoro. Então eu tenho tentado limpar de noite e tenho falhado miseravelmente, mas hoje eu vou conseguir. Então fui guardando tudo, aí ficou pra trás a loucinha da janta. Eu dei uma esvaziada também nos potinhos da geladeira que estavam com coisinhas já passadas, lavei tudo, dei uma limpezinha na minha geladeira, bem rápida, bem pratiquinha, mas consegui fazer. Aprendi que é a cereja do bolo pra mim na limpeza da cozinha. Jogar água quente na pia e enxaguar a pia com água quente. Gente, apenas experimente. A pia depois fica sequinha, fica com um cheirinho ótimo e assim, mata
gosto. Nunca mais deu lodinho na minha pia, não precisei mais colocar cloro depois que eu passei a enxaguar com água quente. Então eu lavo a pia com Cif, depois enxago com uma água quente, passo o rodinho, meu Perfex bem limpinho, e a pia fica clean do jeito que a dona de casa gosta. Não precisa gritar. Fala baixinho. Pasta de amendoim. Não mexe, Roberta, por favor. Uma coisa que no sabão.
Gente, já tô aqui no dia seguinte e concluindo os afazeres aqui, né? O serviço de roupa é um que não acaba nunca. E eu tô aproveitando, porque semana que vem vai chover bastante. Vi a previsão do tempo, vai estar chovendo, então eu tô aproveitando pra lavar tudo que tem pra lavar, pra ficar tranquilo semana que vem, né? E nesse vlog, eu queria deixar uma reflexão, assim, no finalzinho com vocês, porque vocês viram aí, né, que ontem eu tive que deixar a minha cozinha daquele jeito, caótica, pra conseguir treinar. E eu vou dizer pra vocês, há um tempo atrás eu não faria isso. Isso me incomodaria muito, eu certamente voltaria pra casa pra terminar de fazer o que teria que ser feito, mas eu senti uma satisfação muito grande por ontem eu ter conseguido e percebi que não tinha culpa em fazer isso, sabe? Porque por muito tempo eu faria isso com culpa. E o serviço de casa, ele sempre vai estar aqui, ele sempre vai existir. E ele sempre vai, uma coisa vai sempre sobrepor a outra, né? Porque, principalmente pra mim que tem 3 crianças, eu sempre vou ter alguma coisa pra fazer. E se eu não me priorizar, as outras coisas sempre vão ser priorizadas em detrimento a mim, né? E eu fiquei muito feliz de ter conseguido me priorizar, sabe? Eu tenho feito isso com mais frequência. Uma coisa que eu não gosto é que quando do meu marido chegar e a casa estar caótica, eu gosto que ele chegue num ambiente harmônico. Ele trabalha fora, trabalha no Rio. Mas eu tô bem menos paranoica, sabe? Com essas coisas de casa. Consigo deixar em segundo plano pra fazer alguma coisa pra mim. E eu sei que muitas de nós é assim, sabe? Que a gente tem muita dificuldade de fazer as coisas pra gente em primeiro lugar. Esses dias também eu percebi que eu preciso me colocar em primeiro lugar em outras questões também. E isso mexe muito com a cabeça da gente. A gente não percebe. Eu tenho conseguido perceber muito isso com a terapia. Eu não digo de ser egoísta, né? Meus filhos são tudo pra mim e eu, assim, Deus no céu, eles na terra, meu marido também. Mas eu percebi que eu tinha dado café da manhã pra todo mundo. Eu não tinha tomado café da manhã ainda, meu café tava esfriando. E a minha filha Roberta pediu uma coisa e eu já ia deixar o meu café, deixar de tomar café pra fazer o que ela me pediu, sabe? E ela já tinha comido e ela tava me pedindo outra coisa pra comer. E ela come muito mal, sabe? Então eu ia aproveitar pra ela comer mais, aí de repente eu falei assim, cara, não, eu preciso comer. E senão daqui a pouco eu tô comendo até as paredes e todo mundo já comeu, menos eu, né? Então deixa eu sentar. Então eu disse não pra ela, com o coração partido, gente. Disse não pra ela, sentei e comi o meu café com calma. Outra coisa também é ir no banheiro e tomar banho. Eu tô trancando a porta. Principalmente quando meu marido tá em casa, Henriquinho tá dormindo, só tá Roberta e Luísa que conseguem se virar. Eu sempre ia pro banheiro fazer minhas necessidades ou tomar banho, gente, de porta aberta. Porque eu ficava com pena dele estar do lado de fora e eu estar ali dentro. Então não tinha um momento pra mim, sabe? E isso tudo vai somando, vai sendo um somatório que no fim das contas não é bom pro nosso emocional. Pro meu, pelo menos, não é. Eu me sinto anulada quando eu não tiro esse tempo pra mim, quando eu não me priorizo um pouco. Eu tenho percebido isso, sabe? E um outro ponto também que eu refleti nesse vlog foi que a minha capacidade de fazer as coisas, de me organizar, mesmo com o choro das crianças, tá aumentando, tá melhorando. Porque como eu tenho 3 crianças pequenas, tem sempre alguém chorando. Tem sempre alguém, oh mãe, fulano fez isso, o Roberto fez aquilo. E isso me paralisa. Pelo menos estava me paralisando, sabe? Eu via as coisas caóticas e eu não conseguia reagir, eu não conseguia simplesmente... Vou deixar chorando um pouquinho, tá alimentado, tá limpinho, eu vou deixar chorando um pouquinho, porque eu preciso aspirar a casa, eu preciso lavar uma louça. Eu não conseguia. E isso tá fazendo muito bem para as crianças, por incrível que pareça. O nosso excesso de cuidado atrapalha eles demais. Isso tá fazendo muito bem para as crianças. Eles estão aprendendo a se entrosar mais entre eles, a se darem melhor, né? A se cuidarem melhor. Henrique tá bem menos manhoso, porque pensa no bebê manhoso, é o Henrique. Chorão. E ele tá, assim, conseguindo brincar um pouco mais sozinho. Então eu vejo que essa minha questão, essa minha super proteção e essa minha falta de domínio próprio, né? Que não é só a super proteção, é a minha falta de domínio próprio com relação ao choro. Eu tenho uma tolerância baixíssima
a um ambiente caótico e ao choro de criança. Então eu tenho conseguido me controlar, centrar minha cabeça para conseguir fazer as coisas no meio do caos das crianças e da casa. Porque eu tenho uma casa barulhenta, não tem jeito, eu tenho 3 crianças, 3 cachorros e um gato. Então não tem jeito, eu tenho uma casa barulhenta e eu tenho conseguido organizar isso na minha cabeça, sabe? Pra não surtar, pra não gritar com eles, pra não deixar as coisas sem fazerem, ou focar só em fazer as coisas e não conseguir cuidar deles. Uma coisa que me frustrava muito era interromper uma tarefa pra cuidar deles. Eu achava que não, mas eu tenho percebido nesses últimos tempos que eu sou uma pessoa focada. Principalmente quando eu quero fazer uma coisa, por exemplo, limpar a casa. Eu nem almoço quando eu tô limpando a casa, porque eu vou naquele flow, vou fazendo tudo e não paro. Só que quando você tem filho não é assim. Você tem que parar pra trocar uma fralda, você para pra amamentar, você para pra colher, você para pra alimentar. E isso me deixava muito frustrada, interromper as tarefas, sabe? E agora eu já consigo. Eu acho que isso me disparava muito a compulsão alimentar, tá? Essa frustração de interromper uma tarefa e a frustração de as crianças chorando e da casa tá bagunçada e com o choro eu não conseguia arrumar a casa e a bagunça me faz muito mal. Então, aprender a gerenciar isso tá me fazendo muito bem. E a gente só sente os efeitos, a gente não repara o que causa determinado efeito na gente, sabe? O estresse, o comer exagerado pra compensar, né, aquele vazio que a gente sente, aquela angústia, aquela frustração no final do dia de não ter conseguido, de não ter atingido. Então, a gente só acaba sentindo só o efeito e não reparando no que causa aquilo. Porque é uma coisa boba, toda mãe passa por isso. Mas nem todas são afetadas pela bagunça. Tem mãe que não liga, que fala assim, amanhã eu faço, amanhã eu arrumo. Tem gente que senta com seu filho, fica com seu filho no colo e a casa é bagunçada e ela arruma a casa no final do dia de boa. Não é o meu caso, me faz um mal. Gente, eu fico pra morrer. E, assim, em questão de minutos, eles conseguem fazer uma baguncinha legal, considerável. Então, fica uma reflexão aí pra vocês também, mamãe, sabe? Pra gente se examinar, pensa, cara, no final do dia, cara, eu tô querendo comer além da conta, eu tô muito cansada, eu tô muito estressada, eu tô gritando, brigando. O que tá causando isso em mim? Reparar, sabe, nos detalhes, porque são pequenos ajustes. Tem coisa que vai ser coisa que a gente vai ter que tolerar mesmo. Eu tenho que tolerar, tenho que ser mais tolerante com o choro das crianças, porque eu tenho 3 filhos. Entendeu? Então eu tenho que ser mais tolerante. Isso é uma coisa que deixa trabalhando em mim. E cada um tem uma missão na vida, sabe? Deus ministrou isso no meu coração essa semana. E cada um tem uma missão, assim, uma coisa pra superar. Não é uma missão, né? Uma superação. E a minha, eu vejo que tá muito relacionada ao domínio próprio. Eu sou muito impulsiva e explosiva, sabe? Pra falar, pra comer, pra tomar decisões. Então, os filhos são ferramentas de Deus na nossa vida. Eu tenho refletido muito sobre isso. Os meus filhos são ferramentas de Deus na minha vida. Luísa, aconteceu alguma coisa aqui que cortou o vídeo. Luísa, ela quando chegou na minha vida, ela trouxe um ensinamento de Deus, uma bagagem de maturidade muito grande pra mim. Ela trouxe ferramentas de Deus pra me moldar. Henrique trouxe um desafio totalmente diferente do que Roberta e Luísa me trouxeram. Roberta veio num momento da minha vida que precisava me ensinar algo, né? E nós nascemos com algo que precisa ser moldado por Deus para que a gente chegue ao céu. Para que a gente molde o nosso caráter e seja mais parecido com Jesus, sabe? E eu tenho refletido muito sobre isso, porque eu tenho visto muito as minhas coisas de casa, os meus serviços de casa, como ensinamento, sabe? Quando eu tenho que suportar o choro de um filho e acolher com amor, sem ficar com raiva, sem berrar com eles, eu exercito meu domínio próprio, a minha mansidão. Então é isso que Deus quer de mim. Quando eu consigo olhar pra minha rotina com amor, mesmo em meio ao caos, olhar pros meus filhos com amor, mesmo em meio ao caos, que às vezes eles mesmos causam, né? Eu sou mais parecida com Jesus, eu exercito meu domínio próprio. E eu acho que a minha missão tá muito relacionada em desenvolver a minha mansidão e meu domínio próprio, porque eu tenho muito forte essa questão da impulsividade, sabe? E eu, gente, era uma pessoa muito da conquista, muito do trabalho duro, de conquistar as coisas com fruto do meu trabalho, né? E eu tava conversando isso com meu esposo, que eu nunca imaginei que aos 30 anos eu estaria aqui, cuidando de casa, cuidando de filho. Eu já pensei infinitas vezes
em botar as crianças na escola tempo integral, trabalhar. E porque às vezes a gente dá uma pirada, né, de ser dona de casa, mas essa não é a decisão que me traz paz. Porque eu tenho certeza, eu sei que Deus me colocou aqui porque é aqui que Ele vai me moldar, sabe? E estando nesse lugar, eu entendi muito o que Deus diz quando a palavra de Deus diz, né? Quando fala que a mulher é a coluna. Hoje eu entendo isso perfeitamente, porque o meu marido, os homens, né? Eles são muito fracos emocionalmente. A maioria dos homens, eles são muito fracos emocionalmente. Nós temos muito mais resistência emocional. A gente gera um bebê, a gente passa pelo puerpério. Deus deu resistência emocional pra gente, mas Ele deu pro homem uma força que nós não temos. A força da conquista, a força física, né? A força da proteção que eles trazem pro nosso lar. E quando a palavra de Deus diz que a gente é coluna, é porque a força física sem a resistência emocional vale de pouco. E a resistência emocional sem a força física não conquista muita coisa. Então nós dois juntos, assim, a gente tem conseguido desenvolver muito, né? Eu sendo um suporte para ele e ele sendo a pessoa da conquista na casa. Eu tenho aprendido muito estando nesse lugar, sabe? Que fica uma reflexão aí pra gente, né? Que o lugar que às vezes a gente mais quer fugir é o que mais molda a gente. E hoje a minha recompensa não é mais dinheiro como era no meu trabalho, né? Hoje a minha recompensa é o sorriso dos meus filhos, é ver o meu marido bem no trabalho, crescendo cada dia mais. Hoje a minha recompensa é tirar um bolo quentinho do forno, colocar na mesa e ver as crianças sorrindo. É no meio do caos ali, no horário de almoço, que eu tô desesperada, né? Que é corrido pra mim na hora de botar eles pra escola. Eu coloco o prato de Luísa na mesa e ela fala: mãe, essa é a melhor comida do mundo. Ou quando ela chega da escola e fala: nossa, o lanche estava maravilhoso. E é a minha mão, é a mão da mulher, né? Que traz beleza, que traz dignidade pra rotina de uma casa. E eu agradeço muito a Deus por eu estar nesse lugar hoje, que eu tanto relutei pra estar e que de vez em quando eu fico meio pirada por estar aqui. Mas os vlogs de rotina, eles são sempre mais do mesmo, né? São muito parecidos, porque a rotina é isso. É a gente ter a capacidade e a resiliência de fazer a mesma coisa todos os dias. Só uma pessoa emocionalmente forte consegue. E eu tô longe, tá? De ser. Mas Deus tem moldado, tem trabalhado a minha vida nesse lugar. Serviu de dona de casa. Deus tem me exaltado demais, com resposta de oração, com revelação da palavra, sabe? Eu nunca tô sozinha. Por mais que às vezes eu me sinta, eu sei que eu nunca tô sozinha, porque eu sempre tenho resposta do alto, né? Por mais que os vlogs sejam sempre mais do mesmo, eu vou tentar sempre trazer uma reflexão aqui pra vocês. Eu sempre esqueço de pedir no início do vídeo, mas se você ficou até aqui, deixa um comentário, uma curtida, se inscreva, porque isso faz muita diferença na entrega dos vídeos aqui do canal. Muito obrigada se você ficou até aqui e até o próximo vlog.